Olá, eu sou o Diomar Fontoura e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Jesus, durante seu ministério aqui na Terra, se encontrou com várias pessoas. E todas as pessoas que tiveram a graça de se encontrar com o Mestre tiveram suas vidas tocadas, umas por milagres, outras por palavras reveladoras. E uma destas pessoas foi o leproso do capítulo 8 do Evangelho segundo Mateus. Mateus, capítulo 8, do verso 1 ao 4, diz assim: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. A condição de vida deste homem leproso era simplesmente terrível, pois nos tempos bíblicos não havia cura para a lepra, uma doença terrível que causava muitos ferimentos na pele e que ia desfigurando o rosto e o corpo inteiro da pessoa. E por ser contagiosa, quem ficava doente tinha que ser separado do convívio com as pessoas. Era uma realidade muito triste, pois uma pessoa com lepra, pela força da lei, era considerada impura. Seu destino era infelizmente viver uma vida triste e solitária, separada de sua família. Imaginem um jovem neste estado. Seu futuro estava arrasado, não haveria trabalho, não poderia exercer e nem aprender uma profissão, não poderia se casar, nem formar uma família, não iria para a escola, não poderia confraternizar em uma festa com seus amigos. Sua sobrevivência agora dependia da caridade das pessoas. Ou também imagine isso com uma jovem moça nesta situação, que agora, além disso tudo, não poderia usar um vestido bonito, fazer um penteado em seus cabelos, nem usar joias e enfeites. Todos com esta doença terrível estariam carregando uma maldição e pela força da lei estariam impuros e separados do meio de suas tribos. Levítico, capítulo 13, do verso 45 e 46 nos mostram isso. Quem ficar leproso, apresentando quaisquer destes sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: Impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado, fora do acampamento. No capítulo 8 de Mateus, Jesus, no caminho de volta para a cidade, se encontra com este leproso. Ora, nos 3 capítulos anteriores, Mateus nos conta que Jesus havia subido um monte e de lá ensinava uma multidão. Nos capítulos 5, 6 e 7, Jesus aborda uma variedade de assuntos sobre muitas coisas da lei do Senhor. Nos 3 capítulos, ele fala de temas como as bem-aventuranças, do sal da terra e luz do mundo, daquilo que verdadeiramente é cumprir a lei de Deus, fala sobre jejum, oração, fala sobre os 2 caminhos, fala sobre falsos profetas, fala sobre o céu, fala sobre o inferno e de coisas do reino dos céus, tudo isso e outros temas também. E logo após toda esta pregação sobre a lei de Deus, a qual dela não será tirada nenhum ponto ou letra, Jesus desce do monte e o seu próximo encontro é com uma pessoa que estava praticamente com seu destino selado pela maldição da enfermidade terrível que o havia acometido. Mas por que este milagre aconteceu nessa sequência? Entenda que tudo o que acontece com Jesus e com as pessoas que ele se encontra, há um propósito divino. Ainda que ao lermos se passe como um fato qualquer, sem muita ligação, nada está ali ao acaso. Em tudo, há sempre uma revelação poderosa da parte de Deus para nós. Desde o princípio, o Senhor levou o ser humano a entender uma coisa, que sua lei não poderia ser desobedecida. Assim Deus entrega no jardim do Éden uma lei para Adão e Eva, que do fruto de uma certa árvore eles jamais deveriam comer, e se caso houvesse o descumprimento dessa lei, haveria uma consequência, a maldição da morte e seus malefícios por conta da quebra desta aliança. De fato, sabemos o que ocorreu. Adão e Eva caíram em desgraça.
ao desobedecer o mandamento, comendo do fruto, recebendo sobre si e sua descendência o resultado da desobediência que fez operar em todos uma terrível lei, que conforme na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 2, se chama Lei do Pecado e da Morte. Uma lei estabelecida para revelar em nós nossas impurezas e pecados por causa da desobediência. Uma lei de morte e maldição, a partir daquele momento, passava a agir sobre a vida de todos aqueles que vivem ou viveriam sobre esta terra. Cada pessoa que nasceu desde Adão foi e é medida por esta lei. A lei que nos esquadrinha, vai no íntimo dos nossos pensamentos e desejos, mede nossos atos e sentimentos e dá seu parecer final sobre cada indivíduo. E o parecer é sempre o mesmo: culpado. Todos são reprovados diante dessa lei, e não há um justo sequer sobre esta terra. É como nos mostra a palavra em Salmos 14, do verso 2 ao 3. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. As pessoas temem maldições lançadas por quem faz feitiçarias, macumbarias. Temem as maldições de demônios, espíritos malignos, entre uma porção de coisas parecidas. Isso choca as pessoas e elas realmente creem que foram amaldiçoadas. Mas o que realmente vai chocar você será descobrir que o diabo e as forças malignas não têm poder de amaldiçoar o futuro de ninguém. A maldição que opera sobre as pessoas do mundo, desde os dias de Adão, não vem do diabo, vem da lei de Deus. Abra sua mente, pois o diabo governa as pessoas deste mundo pela ignorância. Quanto mais ignorante for a pessoa acerca das coisas de Deus, mais o maligno a governará e aprenderá em suas mentiras. As maldições vêm sempre pela desobediência aos princípios da lei do reino de Deus. Pois vejam o que diz em Gênesis capítulo 3, versículo 17. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Hoje o mundo colhe os frutos de sua desobediência à lei soberana daquele que tudo criou. Desobedecer é pecar. O pecado abre portas para tudo o que é de ruim e perverso neste mundo. Coisas como guerras, roubos, mortes, assassinatos, mentiras, invejas, promiscuidades, depravações, prostituições e uma infinidade de outros males. A terra e as pessoas que nela vivem, por não cumprir esta lei, estão em condenação e com isto separadas do reino de Deus. Agora faz sentido o encontro de Jesus com aquele leproso, logo após os seus ensinamentos a respeito da lei de Deus e do seu cumprimento na vida das pessoas. Durante todos os tempos, século após século, a lei mediu todas as pessoas e todos foram reprovados. Mas a Bíblia diz que na plenitude do tempo veio ao mundo o Filho de Deus, nascido de mulher, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. A este conhecemos hoje como Jesus Cristo, o Filho de Deus. E da mesma forma que com todos os homens a lei fez também com Jesus. Ela se assentou sobre ele a fim de medi-lo, esquadrinhou os seus pensamentos e os seus sentimentos, as suas ações e todas as palavras que saíram de sua boca. Jesus foi submetido a uma completa investigação da lei. No entanto, nele não foi encontrado culpa alguma e não havia nenhum erro sequer em sua vida. Jesus foi extremamente perfeito e em absolutamente nada pecou. E acerca disso a palavra afirma em Isaías 53, versículo 9: foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, do verso 21 ao 22, também diz: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. O encontro de Jesus com aquele leproso
revela o propósito divino para a humanidade, pois aquele leproso éramos eu e você, amaldiçoados, separados da nossa casa verdadeira, que se chama o Reino de Deus. Por nossos pecados estávamos rasgados, enfermos, e não havia beleza em nós. Por conta de nossas impurezas, a lei do pecado e da morte operava sobre as nossas vidas. Não éramos dignos, e não havia ninguém que pudesse reaver a nossa causa. No capítulo 5 do livro de Apocalipse, João está em uma visão no reino dos céus. Ele está chorando, pois não havia ninguém digno, nem nos céus e nem na terra, nem debaixo da terra, de romper os selos e abrir o livro que estava nas mãos de Deus. Mas enquanto ele chorava, um ancião se achegou a ele dizendo: "Não chore, eis ali o Cordeiro de Deus. Ele venceu para abrir o livro." Há algo que nós precisamos entender. Existe uma coisa no reino de Deus que não pode ser mudada, e é a sua palavra. A lei de Deus é soberana e até Ele próprio precisa cumpri-la. Aqui não há exceções. Não é como a lei deste mundo caído, que na maioria das vezes não se aplica em todo o seu rigor aos poderosos. No reino de Deus é diferente, pois Ele cumpre e sempre irá cumprir a sua lei, custe isso o que custar. Jeremias capítulo 1, verso 12. E disse-me o Senhor: "Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la." Deus amou extremamente nossas vidas, e havia algo que poderia ser feito em nosso favor, mas isso iria lhe custar muito caro. Ainda no jardim do Éden, no mesmo lugar onde a lei da maldição passou a operar, uma palavra de esperança foi entregue. Por isso ouça isto com atenção. Onde houver uma palavra de maldição, sempre haverá a palavra da redenção. E esta segunda, creia, sempre prevalecerá, pois maior são as misericórdias do que as punições. Ali no jardim, Deus sabe que há alguém digno para esta missão. Olhando para a causa do mal sobre nossas vidas, Ele faz uma promessa poderosa. Há alguém que escreverá ainda mais um capítulo no livro da minha lei, pois o Senhor diz à serpente, ou seja, ao diabo. Gênesis capítulo 3, verso 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Entenda a promessa de Deus. Este que esmagou a cabeça da serpente é o Senhor Jesus. Ele é a própria palavra de Deus, que desde sempre esteve com Deus. Ele é a poderosa lei. Ele é a palavra, é o poder pelo qual tudo foi criado e formado. É o que dá equilíbrio e põe ordem em todas as coisas do reino de Deus. Ele é Deus Filho, aquele que foi digno de mostrar a tudo o que Deus criou um novo capítulo do seu imensurável amor. Aquele que é a palavra veio ao mundo e nós o conhecemos pelo que ele fez. Escreveu a nossa história de novo, pois agora uma nova lei opera em nossas vidas, escrita por ele. O papel usado foi sua própria vida, a tinta foi o sangue e a caneta a cruz. E munido destas coisas, ele cumpriu toda a lei em si próprio e escreveu em nosso benefício a nova lei chamada graça. Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. No encontro com o leproso, Jesus o liberta daquela condenação, estendendo a sua mão e dizendo: "Eu quero que você seja limpo." É interessante o fato de que em nossa mão existem 5 dedos e na palavra graça existem 5 letras. É como se Jesus estivesse decretando sobre a vida daquele enfermo: "Receba a minha graça." Jesus veio para nos salvar e sua mão está estendida para que sobre nossas vidas não prevaleçam as maldições, mas sim as suas ricas bênçãos. O passo seguinte foi que Jesus ordenou àquele homem que ele fosse se mostrar ao sacerdote e apresentar a sua oferta, pois após isso ele estaria em casa outra vez. A lei seria cumprida. Veja que pela poderosa graça de Cristo sobre as nossas vidas, a lei poderosa de Deus também será cumprida com obediência, e nós também poderemos voltar para casa, para o reino eterno e glorioso do nosso Pai. Por isso, queridos, não perca hoje esta oportunidade,
pois Jesus está aqui em espírito e em verdade. Prostre-se diante dele como se prostrou o leproso e o adore como adorou o leproso. Reconheça o senhorio de Cristo e comece logo a obedecer a esta lei, que certamente nos aprovará diante de Deus, a lei chamada graça. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, comunhão e consolação do seu Espírito Santo esteja hoje e para sempre sobre a sua vida. Amém, queridos.